São 1h em ponto. Pessoal, a gente gosta de... Temos uma britânica na equipe, né? Penélope britânica, então a gente respeitar a pontualidade britânica. Eu vou dar, então, aqui os boas-vindas oficiais ao nosso segundo live chat. Esse live chat vai ser focado na base da pirâmide. A gente vai falar de confiança baseada em vulnerabilidade. E primeiro, eu queria agradecer a participação de todo mundo. A gente está tendo uma adesão muito legal a esses live chats que a gente tem feito. E assim como as demais, eu acho que elas vão ser bem diferentes do que vocês estão acostumados a fazer, porque não vai ser apenas o Zé Renato que vai trazer a experiência dele como líder aqui da equipe, como VP do CTG, mas a equipe dele toda está aqui e eles vão dividir com vocês um pouco dessa experiência, dos desafios e dos benefícios de se trabalhar numa equipe onde a confiança baseada em vulnerabilidade acontece. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Eu tenho 2, 3 slides que eu quero passar para vocês, só para que todo mundo entenda um pouquinho a sequência das demais lives. Depois vou abrir para o Zé e para a equipe. Só lembrando que vocês estão com a capacidade de mutar ou desmutar o microfone de vocês, Salete, Flaviano, Pedroso, Fer, Giovana, então isso está no controle de vocês. Guilherme, você nos resgata aí qualquer coisa, se acontecer, a gente está apoiando a parte da tecnologia em você. Mas se você puder colocar aquele primeiro slide, Gui, onde a gente passa a sequência das lives, eu quero mostrar para todo mundo qual que vai ser a nossa sequência. Então, a gente começa hoje com o Zé Renato falando sobre confiança baseada em vulnerabilidade. Na semana que vem, no dia 20, a gente tem o Guilherme Weg, CEO do Grupo Malve, vai falar sobre conflito produtivo. Na mesma semana que vem, a gente tem a Erika Baldini, que é CHRO da FCI, vai falar sobre comprometimento. Rafael Mioto fala de accountability para nós e a gente fecha com o Luiz Gustavo Witt, que é o CHRO da iFood, falando de resultados coletivos. Então, essa é a ordem cronológica aí dos eventos que a gente vai ter. No próximo slide, eu trago aqui uma apresentação rápida. O Zé, vou até pedir para o Zé falar um pouquinho. Zé, conta um pouquinho da tua história para a gente aqui, antes de a gente passar para o próximo slide, já que você vai ser o nosso anfitrião aqui hoje. Ótimo. Obrigado, Edu. Obrigado, Penélope. Muito obrigado aí pela oportunidade. E também pelo desafio, né, de estar aqui nessa live com vocês, falando de um tema tão importante, tão básico, né, por isso que está lá na base da pirâmide, né. Eu estou na CTG há um pouquinho mais de um ano. Comecei aí no comecinho de 2019 lá, com a responsabilidade aí pelas áreas corporativas, né, então recursos humanos, TI, jurídico, a área de suprimentos, também comunicação, marca e sustentabilidade, né? E cada um dos responsáveis por essas áreas está aqui hoje também, né? Cada um desses diretores nesse trabalho. E a primeira atividade, né, que a gente fez como time foi exatamente desenvolver, né, um workshop aí com vocês para trabalhar a questão de equipes coesas, e não dá para trabalhar equipes coesas sem começar por esse ponto aí da confiança baseada em vulnerabilidade. Esse é um trabalho que eu tinha feito antes com o próprio Edu e com a Penélope, quando eu estava no Grupo Tigre, antes de vir para a CTG. Acredito muito na metodologia e, de fato, vi resultados super importantes aí acontecendo em função da aplicação e da prática dela, né? Então, Zé, desculpa te interromper, mas acho que legal, acho que vale a pena você contar para o pessoal o que é CTG. Deve ter alguém achando que é Centro de Tradição Gaúcha, né? Sem dúvida. Mas explica para nós aí o que é CTG, o tamanho da CTG. Essa é uma das confusões mais comuns, né? Mas a CTG é China Three Gorges, uma empresa brasileira, mas de origem e capital chinês. Uma empresa que nasceu na China, na construção da usina de Três Gargantas, veio para o Brasil a partir de 2013, e de 2013 para cá cresceu por aquisição, comprando aí várias empresas na área de energia elétrica, geração de energia elétrica. Hoje nós somos a segunda maior geradora do país, e quando a gente olha para o nosso
para os nossos ativos, né, a maior quando a gente pensa em termos de energia limpa, né, com hidrelétricas e parques eólicos. A gente tem 14 hidrelétricas no Brasil e também na verdade 17 quando a gente leva em conta também as investidas, né, e mais 11 parques eólicos também espalhados aí pelo país. A gente está de norte a sul, desde lá em cima no Amapá até o Rio Grande do Sul. E uma presença grande, principalmente no estado de São Paulo, no Rio Paraná, no Rio Paranapanema. Isso é um pouco do CTG. Maravilha, show. Obrigado, Zé. Obrigado pela apresentação. Gui, eu vou pedir para você colocar o próximo slide, que eu fiz uma surpresinha aqui para os participantes, para a equipe do Zé. A gente colocou aqui, Salete, adorei o teu emoji. Então, eu vou pedir para que cada um de vocês fale rapidinho a área que você atua, o número de pessoas que tem na equipe de vocês, e depois a gente passa já para falar sobre confiança e os desafios e os benefícios. Então, eu vou começar com o Gi. Gi, você está por aí? Pode contar rapidamente um pouquinho para todo mundo que está aí, a área que você atua, o número de pessoas na tua equipe? Sim, claro, Edu. Bom, meu nome é Giovana Poladian, sou diretora de Recursos Humanos na CTG Brasil. Estou à frente dessa equipe desde 2018, desde agosto de 2018. Atualmente, meu time tem 20 pessoas, então tem 20 profissionais comigo. E, assim, é um enorme prazer estar aqui participando disso e compartilhando a nossa experiência no Five Behaviors, né? Então, acho que isso é super importante. A gente fez exatamente esse treinamento, esse teamwork o ano passado e trouxe grandes mudanças no nosso time, principalmente a questão da confiança. Então, assim, um prazer estar aqui hoje falando para vocês. Legal, Gi, obrigado. Salete, conta um pouquinho da tua área para a gente, os teus desafios aí. Bom, eu sou esse desenho aí no slide. Sou diretora de marca, comunicação e sustentabilidade. Estou na CTG já com essa missão desde 2005 e também estou bem feliz de poder contar um pouco da nossa história, porque ela tem tido bastante resultados aí para o time e para a organização como um todo. Obrigada pelo convite. Valeu, Salete. Pedroso, cara de suprimentos. Olá, boa tarde a todos. Carlos Pedroso, muito contente, feliz, agradecido pela oportunidade. Estou na CTG Brasil desde 2016. Tenho um time de 20 pessoas e meu time é o que gasta o dinheiro da empresa. Bem gasto. Maravilha. Obrigado, Pedroso. Flaviano. Bem, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Bem, Flaviano Souza, responsável pela área de TI. Estou na CTG desde 2016 e a gente tem uma equipe aí de 31 pessoas na área de TI espalhada aí entre usina, escritório, CSC. Maravilha, obrigado, Flaviano. Eu não sei se a Fer está com a gente. A Fer conseguiu se conectar? Tá sim. Fer, acho que não sei se o microfone da Fernanda já está liberado aqui. Agora sim. Legal. Boa tarde a todos. Também agradeço super o convite por estar participando aí desse encontro. Agradeço o Zé por ter aberto essa oportunidade e ao Edu e a Pen por ter embarcado nessa oportunidade também da gente poder compartilhar aí com você as nossas experiências aí do nosso treinamento que nós fizemos no ano passado. Meu nome é Fernanda Meira, eu sou diretora jurídica da CTG, já estou com a CTG desde 2017 e tenho um time de 11 pessoas que se reportam a mim. Eu também gasto muito dinheiro da companhia, mas é porque me dão trabalho, né? Na verdade, eu gostaria de gastar bem menos. Então, o meu grande desafio é fazer com que as pessoas gastem menos o dinheiro, né? Mas, enfim, estamos aqui. Eu acho que vai ser um debate muito legal. Obrigada aí pela oportunidade, novamente. Edu, deixa eu só fazer uma correção. Acho que eu falei que eu estou na CTG desde 2005, mas eu estou desde 2015. Porque em 2005 eu nem trabalhava ainda, nem tinha idade, tá? Tá ótimo. Super justo aí
a correção. Antes de eu passar para a Pen e a gente se apropriar aqui do primeiro tema, eu queria explicar para vocês que quando eu fiz o convite para o Zé Renato, ser o nosso embaixador aqui da confiança, foi muito legal quando ele falou: Edu, eu tenho uma ideia aqui um pouco fora da caixa, eu não quero ir sozinho nesse live chat, quero levar a minha equipe inteira. Eu queria que a equipe participasse desse momento. O que você acha? Eu, mais do que na hora, topei, falei com a Pen achou maravilhosa a ideia, porque isso já demonstra bastante a confiança e a vulnerabilidade do Zé, não só como líder, mas com a sua equipe, né? Então, ter todos vocês aqui participando desse programa, eu acho que é muito legal, e a intenção aqui é que vocês alternem os chapéus, né? Ora chapéu de líder das equipes de vocês, ora chapéu liderado, porque muitas das 200 pessoas que estão com a gente aqui têm esses dois chapéus também, são líderes de equipes e também fazem parte de uma equipe. Eu acho que eles escutarem essa visão de vocês é muito importante. Pessoal, mandem perguntas, tem alguém aqui da Long Vision apenas recebendo as perguntas para vocês no chat, a gente vai ter uma parte no final para responder as perguntas de vocês, a gente vai abrir o microfone, vocês vão participar e fazer as perguntas diretamente para todo mundo aqui. Então, não hesitem em participar, e a nossa equipe, a Renata, a Tatielen, Tatiana, a Julie, a Alessandra, a gente tem todo mundo aqui da Long Vision pronto para ajudar vocês no chat. Então, eu vou passar para a Pen. Pen, você quer, de maneira rápida, só definir o que é confiança baseada em vulnerabilidade, falar algumas palavras aqui, a gente passa para o Zé e para a equipe? Isso. Então, eu quero só recapitular essa definição de confiança para quem não estava no último live ou não viu os nossos vídeos. Então, quando nós pensamos em confiança, normalmente é a confiança predetiva, ou seja, por exemplo, se o Eduardo fala que ele vai entregar o documento na sexta-feira, eu sei o que vai acontecer, se ele vai mandar ou não, desde que eu tenha uma história com ele. Então, eu sei que ele vai entregar. Então, essa é a confiança predetiva, é baseada na nossa experiência com a pessoa e os comportamentos delas. Aqui estamos falando de outro tipo de confiança, é confiança baseada na vulnerabilidade. Ou seja, é poder ser vulnerável, é poder levantar a mão e falar: gente, eu preciso de ajuda aqui, eu não sei fazer aquilo. Ou, time, desculpa, pisei na bola, tomei a decisão errada e agora a gente vai ter que correr atrás. Então, quando existe essa confiança baseada na vulnerabilidade, as pessoas podem se abrir, mostrar as fraquezas, confiante que isso não vai ser usado contra elas. Ou seja, essa politicagem, ela não está existindo e as pessoas podem realmente se unir e se conectar. Então, é essa definição de confiança que estamos tratando de hoje. Eu passo para você, Edu, você tem a primeira pergunta para a equipe? Tenho sim. Então, vamos lá. A gente fez uma sequência de perguntas que a gente vai pedir para que o Zé e a sua equipe respondam. A gente vai alternar os participantes, mas, pessoal, aqueles que quiserem participar, quer pegar um gancho do que alguém falou, por favor, vocês estão aí, vocês 6 com o microfone aberto, é só participar. A primeira pergunta é: Zé, qual é a maior diferença na dinâmica da equipe de vocês, a equipe aí de liderança da CTG, que vocês viram antes e pós-Covid-19? Então, está todo mundo falando muito da pandemia e a gente está vivenciando isso, mas qual foi a maior diferença que você viu? Vou pedir para a Giovana e o Pedroso também trazerem as considerações de vocês para essa primeira pergunta. Legal. Acho que um ponto que mudou muito, né, na dinâmica de cada um, individualmente, mas também na dinâmica do time, tem a ver com os encontros, né, fortuitos dentro da própria empresa, ou seja, o famoso cafezinho, encontra no corredor, passa na mesa de um, passa na mesa do outro para resolver um problema. Isso, nesse modelo que a gente está, é difícil fazer, né, e muitas vezes isso exige que você tenha que mandar um WhatsApp ou entrar pelo Teams e enviar ali um pedido de reunião de 5 minutos, quero fechar um tema, etc., né? Pessoalmente, o que eu percebi nisso é que isso gasta mais tempo, né? A gente acaba ficando mais tempo fazendo essas conversas que no ambiente de trabalho muitas vezes você conseguiria reunir rapidinho as pessoas e fazer o mesmo numa andada pelo corredor, numa passada pelo ambiente de trabalho, né? Então, acho que essa foi uma diferença crítica aí
nessa dinâmica e fez com que a gente tivesse, então, que também ter mais conversas com mais frequência do que a gente normalmente tinha, né? Se no ambiente físico eu passava ali 2, 3 dias, às vezes, sem ver, né, alguém do time, ou porque estava fora, ou porque estava nas usinas, ou porque estava em reuniões em outras áreas, hoje a gente tenta manter todo dia algum tipo de conversa para falar dos temas do dia a dia, né? Então, acho que essa foi uma mudança importante na rotina e que toma tempo, né? Acho que as pessoas estão trabalhando mais do que no escritório, né? Gi, Pedroso, alguma outra percepção? Vou compartilhar aqui, acho que um momento que foi vivido por mim, na verdade, bem próximo, que é bastante interessante, que tem muito a ver com essa questão da vulnerabilidade e da confiança, né? Então, recentemente, acho que o primeiro caso de Covid-19 na CTG confirmado no escritório de São Paulo foi um profissional, uma pessoa da minha área, né? Então, acho que isso, quando aconteceu, realmente deu uma abalada. Então, era uma pessoa próxima a mim, que estava ali, e a primeira coisa que a gente ouve muitos casos, a gente está todo tempo ouvindo, mas a gente está dentro de casa, a gente olha para a janelinha, a gente acha que nunca vai acontecer, e de repente cai, né, a informação de que, assim, poxa, uma pessoa do seu lado realmente pegou isso, está internada, e mais do que só internada, está indo para a UTI. Então, quando eu recebi essa mensagem, foi exatamente num sábado pela manhã, eu falei, gente, e agora? O que eu faço, né? Porque ela é próxima, lógico, uma colega de trabalho, uma pessoa que a gente gosta muito. E aí, assim, a primeira pessoa que eu fiz foi ligar para a Salete, né? E assim, por que eu liguei para a Salete? Porque eu tinha uma relação de confiança com ela e eu pude ser vulnerável naquele momento. Então, assim, ou seja, era uma coisa que eu falei, gente, eu posso também estar com a Covid-19, estava na minha casa de home office com a minha família e agora o que vai acontecer? Então, eu consegui ser vulnerável, então eu pude ter a confiança para ser vulnerável e contar toda essa história e ela me apoiar e a gente chorar juntas e ela falou, calma, tudo vai dar certo. Então, assim, isso mostra o quanto a confiança que você estabelece pode te fazer ser vulnerável e ser você, o ser humano. E naquele mesmo dia eu também mandei uma mensagem para o Zé, falei, Zé, não estou dando conta, me ajuda porque, assim, tá demais, assim, eu estou realmente... preciso de ajuda, não estou dando conta sozinha, e ele, calma, vai dar tudo certo, né? Então a gente vai fazer o exame com você também, mas você precisa manter a calma. Então, assim, eu acho que esse é o maior exemplo de quando você pode ser vulnerável. Então, você só pode ser assim quando você realmente estabelece um laço de confiança, e foi exatamente isso que a gente tem. Então, eu acho que não só eu com a Salete, mas com o grupo todo, e todos eles me apoiaram, depois me ligaram, você precisa de alguma coisa, como é que está a situação? Faz com que a gente se torne vulneráveis e sem nenhum problema. Pelo contrário, muito mais para ajudar. Então, acho que essa é a minha história aqui, muito real, muito recente, que a gente viveu na pele a questão da confiança e a vulnerabilidade. Legal, Gi, obrigado. Ótimo exemplo e faz todo sentido. Na verdade, você, quando acaba sendo vulnerável, você recebe o quê? O apoio, mais alternativas, soluções, né? Desde que, de fato, a equipe seja coesa, que seja funcional. Exatamente. É isso aí. Eu posso complementar também, né, essa questão não diferente do que aconteceu no caso real, né? Na minha equipe, infelizmente, um dos meus colaboradores acabou perdendo a mãe, vítima do Covid. E não diferente desse momento que a Gi passou, obviamente as circunstâncias são diferentes, mas eu tive também que ser vulnerável, junto à minha equipe, com a gestora direta, porque é um problema que afeta a gente de uma forma... Você quer ajudar a pessoa, mas você não pode se aproximar da pessoa. E também tive uma interação direta com o Zé, com o time, como que a gente pode conseguir amenizar essa dor, esse sofrimento de um colega, está acontecendo com a gente, né? Então, assim, foi um movimento muito bacana pelo seguinte, porque as pessoas percebem que nada pode reverter a situação, mas o conforto que a gente pode dar para a pessoa nesse momento são palavras de conforto, né? Assim, o Zé compartilhou comigo uma mensagem muito interessante que eu fiz chegar ao nosso colaborador,
que todos os nossos executivos, até o nosso CEO, o Mr. Zhao, passou as condolências, né, todos. Então, assim, é óbvio que isso é meio que padrão, mas é um padrão bom porque você leva um conforto, a representatividade daquela pessoa perante um grupo, né? Então, eu resumo que esse momento que a gente estamos vivendo hoje é um distanciamento que aproxima, tá? Então, estamos distantes, mas ao mesmo tempo muito mais próximos, tendo muito mais interações, e as situações que vão acontecendo nos obriga a agir de forma diferente, né? Eu acho que esse e a gente só consegue evoluir realmente quando a gente tem essa confiança com as pessoas que você precisa, seja do seu time, colocando o chapéu de líder, e muitas vezes como liderado, né? Tô sofrendo aqui, Zé, puta situação ruim, então vamos pensar junto como que a gente pode amenizar a situação dessa ocorrência aí que eu comentei, que foi um caso real também, tá? Para compartilhar com vocês. Legal. Muito bom. E aí, a pergunta que talvez esteja na cabeça das pessoas aqui que estão com a gente é, tá, mas o que vocês fizeram, então, nesse último ano, desde que vocês se juntaram ou formaram essa equipe, o que vocês fizeram para, de fato, desenvolver essa confiança baseada em vulnerabilidade? Quem deu o primeiro passo? Como é que foi isso? Eu acho que essa é uma pergunta que seria legal escutar de vocês, porque todo mundo aqui já passou por várias equipes, em várias organizações, e tem equipes onde a gente consegue construir isso de uma maneira mais natural, orgânica, outras demoram mais tempo. Mas o que vocês fizeram? O que funcionou na equipe de vocês para que vocês tenham hoje esse nível de confiança entre vocês, esse nível de abertura e vulnerabilidade? Posso falar? Na verdade, eu só queria, eu acho que quando você disse como é que a gente chegou até aqui, eu acho que o primeiro passo foi tão importante, foi a abertura que o Zé trouxe, né? Então, na verdade, o convite que ele fez para a gente. Então, eu acho que ele nos convidou a fazer parte disso, ele falou, olha, acredito nesse trabalho, quero que vocês embarquem junto comigo. Então, acho que o primeiro passo para a gente realmente construir isso foi essa abertura que ele trouxe, esse convite que ele fez. E o mais engraçado é que a gente confiou logo de cara e falou, estamos juntos, vamos fazer esse trabalho. Então, já demonstrou que todos nós estávamos muito abertos a construir essa relação de confiança, né? Então, acho que o primeiro passo aí está muito nesse acreditar, tanto do Zé na equipe, quanto da equipe no Zé na liderança, de que realmente a gente daria um passo à frente nesse trabalho de sermos vulneráveis, de criarmos esses laços de confiança. Legal. Fer, você estava falando obrigado, Gi, você estava falando alguma coisa, Fer? Eu acho que vai muito ao encontro do que a Giovana falou. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se estamos assim hoje, eu acho que o ponto de partida mesmo foi o nosso workshop, né, que nós fizemos o ano passado com vocês, por meio desse convite, né? Praticamente não um convite, né? Vamos fazer, mas eu acho que houve realmente, assim, não tem falar não quero, né? Veja bem, né? I strongly suggest, né? Temos juízo, né? Temos juízo, mas o fato, assim, que foi muito inédito, porque para quem já está na CTG há muito tempo, isso realmente era uma mudança muito forte de paradigma, né? Em relação ao que se tinha lá e ao que se foi proposto. E foi muito legal porque eu acho que nesses 2 dias que nós passamos juntos, realmente houve assim, uma entrega muito forte, assim, todo mundo embarcou. E não foi assim uma coisa assim, vamos embarcar porque estamos lá e porque temos que fazer. Eu acho que realmente foi sendo construída essa confiança. E assim, a gente percebeu até que tinham situações em que, né, uma pessoa se estranhava com a outra, por conta mais da questão de trabalho e tudo, e que as amarras foram se desfazendo. E a gente manteve isso depois, assim, por uma questão até de follow-up, não assim por conta desta situação específica que a gente viveu, mas porque a gente tinha assuntos em comum, né, numa pauta aí semanal e tudo, e a gente foi criando isso. Então, hoje, por exemplo, quando a gente tem algum problema, eu tenho algum problema com a Giovana, eu tenho algum problema com a Salete, com o Pedroso, com o Flaviano, enfim, até com o próprio Zé, eu, assim, sabe, eu acho que tem uma abertura muito grande dentro, com respeito, com
com todos aqueles atributos que, né, que norteiam uma boa relação, mas de falar coisas difíceis, de falar o seguinte, olha, eu preciso da sua ajuda, ou eu não gostei disso, eu não concordo com esse ponto. Então, acho que a gente tem evoluído muito dentro desse grupo aqui, na prática desse exercício, mas o mais interessante é que eu acho que, pelo menos assim, eu posso falar dentro da minha equipe agora como minha cabeça de gestora, que eu acho que isso também tenho conseguido cascatear isso para minha equipe, entendeu? E eu até fiz um trabalho ano passado, eu também pedi ajuda, porque eu estava vendo um problema dentro da minha equipe, eu falei assim, gente, eu preciso destravar alguma coisa que está travada aqui, mas eu não estou conseguindo ver por onde. E pedi ajuda do RH, o RH foi 10, colocou uma pessoa muito bacana para fazer um trabalho e que foi muito legal também. Então, acho que, no fundo, se acaba criando um círculo virtuoso, sabe? De disseminação dessas boas práticas, que, na verdade, são boas práticas de convivência para tudo, né? Então, acho que... Edu, só um comentário rápido nesse ponto, né? E aí trazendo até um pouco de humor aqui, que eu acho que tem a ver com a nossa forma de trabalhar no time, né? Mas eu acho que a gente fechou, nesse um ano, a gente fechou o departamento do mimimi, né? Então, não existe mais, né? Acho que a grande parte do que a Fernanda falou, de que, pô, tem algum problema, vamos resolver o problema, focar no problema. E se o problema é a forma como o outro se comportou, ou a maneira como falou, ou a decisão que tomou, que não tem um acordo prévio, ou foi diferente do que a outra pessoa pensaria em fazer, esses feedbacks são imediatos, são no dia a dia, né? Então, acho que a grande conquista aí é exatamente essa história de, o momento que você constrói a confiança, você não precisa ficar dando volta, pensando como você vai falar, você simplesmente chega para a pessoa e diz o que de fato está incomodando, né? E transforma isso numa discussão produtiva para achar a solução, né? Eu acho que o fechamento do departamento do mimimi foi uma grande conquista. É verdade. Tem um ponto interessante para dividir, que apesar de ter gente aqui com um pouco mais tempo de CTG, a equipe ela é nova, né? A equipe tem o mesmo tempo do Zé trabalhando. Então, era uma equipe que começou a trabalhar junto com o Zé, porque a gente tinha gestores diferentes. Então, a gente nunca trabalhou junto, né? A gente começou a trabalhar junto novo. Então, isso nasceu junto com o Zé. Então, é relativamente novo, tem um ano. E esses exemplos são diários mesmo. Então, é bem interessante que é um resultado rápido, acho que depende muito, claro, do perfil do gestor e das pessoas abraçarem a causa, mas é bem interessante como a gente conseguiu, nesse um ano, estabelecer esses pontos e esse dia a dia sem mimimi aí, né? E o mais interessante, eu quero até colocar uma coisa aqui, o mais interessante, só para finalizar o ponto do Flaviano, é que até no início a gente falava assim, mas meu Deus, o que a gente tem em comum? A gente não tem nada em comum, né? O jurídico não tem nada em comum com o RH, quer dizer, a gente trabalha junto, tem questões, mas assim, mas como é que a gente vai minimamente, qual é o nosso denominador comum, né? Se são realidades de trabalho tão distintas, é claro que a gente participa de N equipes multidisciplinares para tratar de diversos assuntos, mas quando você fala o seguinte, o que esta equipe tem em comum? Aonde que pode ser o fio condutor desta equipe, né? E pelo menos para mim, era uma dúvida muito grande antes de a gente começar todo esse trabalho, mas que com naturalidade foi aparecendo esse fio condutor depois. Então, eu acho que foi muito bacana por conta disso. Hoje a gente percebe que existe um fio condutor. Legal. A maneira como as metas foram organizadas, né? Eu acho que esse é um bom exemplo, né? Tem metas compartilhadas entre jurídico e suprimentos, por exemplo, para a gestão de contratos, entre o jurídico e o RH para negociação sindical, enfim, tem várias do próprio time que está aqui hoje que compartilha metas. Esse, para mim, acho que é uma forma muito concreta de mostrar que existe, né, esse compartilhamento de responsabilidades e que dá para trabalhar junto e com sinergia, né? E o que ajuda no foco no resultado coletivo lá na frente, né? Que foram que saíram eu queria até colocar um ponto dessa questão do resultado, é que
aquilo que a gente viveu naqueles 2 dias impactou a forma como a gente se relaciona até com outras áreas. Então, esse fim do mimimi fez com que eu olhasse para outras áreas e falei, mas espera aí, por que eu não posso ser vulnerável também com a área que não é o do meu time e resolver esse problema de um jeito diferente? Então, para mim, pessoalmente, resolveu alguns problemas de relacionamento também que, eventualmente, eu tivesse fora da equipe. E foi muito bacana. Flaviano, vai lá, Flaviano. Não, acho que o ponto é que, Edu, essa questão das metas que o Zé falou foram to-dos que saíram do próprio encontro, né? Então, assim, são ações que a gente definiu lá e na prática estão acontecendo. Então, é legal, né? A gente vê que realmente a gente pegou coisas daquilo ali e na prática estão acontecendo, né? Então... Eu acho que eu vou voltar nesse assunto porque eu acho que isso é super relevante, porque fica aqui talvez já até alguns insights para todo mundo que esteja participando. O que será que eu posso também construir na minha equipe para fazer essa aceleração da construção da confiança? Então, o Zé trouxe um exemplo super prático e tangível, que foi essa reformulação, talvez, das metas compartilhadas. Mas antes de entrar nisso, eu queria pegar apenas um gancho para trazer uma definição aqui que a gente aplica quando a gente fala em confiança baseada em vulnerabilidade. O Lencioni fala o seguinte, que dentro do contexto de equipes coesas, essa confiança, ela é uma total disposição de todos os membros da equipe de fato serem e ficarem vulneráveis uns com os outros. Então, esse é o primeiro ponto, você ter essa completa disposição de ser vulnerável. E o segundo ponto que ele fala, que eu acho muito legal, é o seguinte, é a confiança entre os membros da equipe que as intenções dos seus pares, de fato, são boas, elas são genuínas, e que não tem nenhum motivo para você ficar protegido ou na defensiva. Quer dizer, se a forma foi errada, a intenção era boa, e depois você acerta na forma, porque pisou no meu calo ali. Mas a intenção é genuína, a intenção é boa. Eu entendi o que está por trás da intenção do Pedroso ou da Salete. Não sei se faz sentido para vocês isso. Sim, faz total. Eu entendo que, a partir do momento que esse time aqui entendeu que a nossa maior força é a diversidade, porque nós temos áreas, são áreas, vamos dizer, estamos na mesma vice-presidência, mas com um perfil de atuação muito diferente dentro da companhia, tá? E quando entendemos que, para construir a confiança, precisávamos ser autênticos entre a gente, quando um vai levar um assunto para outra pessoa, existe sempre uma lógica por detrás. A gente tem que tentar entender. E o mais importante, que eu acho que é uma conexão que, assim, o lado da generosidade com a outra pessoa, que é a empatia mesmo. Porque nem sempre aquele dia que você vai levar um determinado assunto, uma determinada pauta, a reação daquela pessoa imediata é boa. Eu tenho situações reais, né? Eu falo, eu tenho cara feia por natureza. Quando eu recebo uma situação, o primeiro impacto não é bom, mas a intenção, como foi dito, é boa. Vamos conversar, vamos despressurizar. E eu acho que quando você criamos esses pilares, a gente melhorou muito. Então, é bem no regime militar, tá bom, mas sempre pode melhorar muito mais ainda, na medida que cada um se doe muito mais, possa participar e ser vulnerável, que não é fácil. Vulnerabilidade é um exercício que com cada um você atua de uma forma, né? Você tem que maturar isso com o passar do tempo. Eu só queria complementar a fala do Pedroso, é que hoje a hora que eu olho para a equipe, a gente não tem mais barreiras, né? Então a gente tem uma total liberdade, né? Por estarmos bem coesos, né? Como você trouxe, a gente tem a total liberdade de um cuidar do outro, no sentido de que, assim, olha, não tá bom, pode melhorar, não gostei do seu feedback, ou dar um feedback, olha, tô vendo que não tá legal do jeito que você tá falando. Então, hoje a gente tem essa abertura para receber e dar esses feedbacks e não ter realmente mais esses mimimis, como o Zé mesmo colocou. Então, acho que a gente também está num outro já patamar de equipe, e que são as equipes coesas mesmo, justamente por essa questão de podermos ser vulneráveis perante a todos e por esse grau de confiança que a gente estabeleceu. Muito legal. Pen? Gostaria de pegar esse gancho, Edu, a sua fala sobre a definição, né, com Patrick, que ele fala que estamos
indo do lado que todo mundo está lá para o bem do outro, ninguém está lá para sacanear o outro, né? E eu vi que tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante, talvez a gente vê nesse momento, que era do Fábio, que vejo a confiança baseada em confiança é uma ótima opção para a equipe, mas não seria uma linha tênue entre a exposição excessiva e a confiança? Então, acho que isso traz bem esses dois lados, né? Eu gostaria de escutar da equipe como que vocês veem isso perante essa definição do Lencioni, que todo mundo está lá para o bem. Eu acho que assim, eu vou colocar um pouco, desculpa, Vai lá, né? Fábio. Eu acho que, primeiro, assim, a partir do momento que a gente é vulnerável e a gente tem a confiança, você sugere algumas ações que tendem a não funcionar, principalmente quando você faz alguma coisa fora de uma zona de conforto. Esse não funcionar pode gerar um impacto e você pode sim errar e receber um feedback que aquilo não funcionou. Mas, primeiro, não vai haver um julgamento da pessoa, vai haver um julgamento da ação, e o feedback que você vai receber é um feedback da ação e não da pessoa. E você vai receber aquilo, é legal. Você vai receber aquilo, vai ouvir. Ninguém gosta, claro, de receber um feedback negativo, mas a gente tem essa liberdade. Então, assim, acho que o ponto ali é sempre tratado com profissionalismo, e não a pessoa Flaviana, a pessoa Giovana, a pessoa Salete fez. Então, acho que esse é o tipo do dia a dia de ações que acontecem. Então, tem exemplos de coisas que a gente faz, que de repente não são tão legais, a gente recebe um feedback, mas a gente não leva para o lado pessoal, e sim do profissional, e a gente recebe aquilo para não acontecer e para melhorar da próxima vez. Então, acho que esse sim é a grande diferença, Pen, que eu vejo no dia a dia. Eu acho E desculpa, então essa exposição excessiva, vocês sentem? Qual seria um exemplo de uma exposição excessiva, ou isso não existe mais com vocês? Eu ia falar justamente disso, Pen. Eu acho que a preocupação com a exposição excessiva já é um demonstrativo de falta de confiança. Quando você confia, você não tem por que se preocupar com isso. A gente tem um nível de relacionamento em que a gente pode expor qualquer situação e saber que aquilo que a gente está expondo não vai sair daquele ambiente de confiança. Assim, eu confio no outro. Eu não acho que a pessoa vai usar aquilo contra mim, de forma alguma. Então, eu acho que essa é uma preocupação que a pessoa não tem que ter. Se ela confia, ela pode se expor. Se a gente resgatar um pouquinho até do próprio Lencioni, né, o objetivo de fazer, né, esse trabalho dos 5 Behaviors é melhorar a performance do time. Sim. E melhorar a performance do time, se a gente olha para aonde acontecem, né, performances extraordinárias, como nas artes, teatro, música, cinema, tem muito ensaio, muita preparação, muito treino antes da ação, né, que você veja de fato uma grande performance, né? Penélope sabe melhor que todos aqui. Eu acho que esse exercício a gente fez durante o workshop, né? Eu acho que nesse exercício a gente foi muito desafiado a se abrir, né? E a ter sim uma grande exposição, que no ambiente corporativo talvez a palavra mais, né, assustadora é medo, né? Ou seja, falar dos nossos medos, do que a gente tinha medo que acontecesse, foi aonde a gente de fato treinou, né, num ambiente seguro, num ambiente de treinamento, de capacitação, de aprendizagem, para o dia a dia, como a Salete falou, a gente não tem mais esse receio da superexposição, né? Ou seja, acho que lá no treinamento a gente foi tão além, eu acho que a gente se expôs tanto, que de fato não existe risco no dia a dia para que um outro se aproveite disso. Então ninguém se sente com receio de uma superexposição, né? Mas acho que o ambiente de treinamento e preparação para essa performance melhor como time aconteceu durante exatamente o próprio workshop, né? Legal. Desculpa, Fer, pode ir. Não, vai lá, Pen.
Eu ia perguntar para a equipe como vocês avaliam a segurança psicológica que vocês se sentem agora em comparação do antes do trabalho, ou seja, quando vocês se formaram um ano atrás. Ai, Pen, eu posso falar sobre isso. Vai lá, Salete. Depois, quando nós fomos para lá, né, embora a gente já trabalhe junto há algum tempo, nós éramos de alguma forma desconhecidos ou não tão íntimos. E eu lembro que quando os exercícios eram dados, eu ficava com essa preocupação, puxa vida, será que eu devo contar essa história? Ou será que eu devo falar sobre isso? E eu lembro que foi muito importante a sua abertura, né? Você viu que deu o tom, né, da conversa, e aí eu, naquele momento, percebi que era um momento de abertura, e isso serviu muito para mim para enxergar o humano além do profissional. Então, eu sempre olhei para esse time como um todo com muita admiração profissional, mas eu consegui ver neles algo além disso. Coisa que hoje, com o Covid, a gente vê na tela, né? O cachorro, o filho, a louça suja, essa coisa humana que a gente está vendo agora, a gente viu lá, naquele momento, muito forte. E, para mim, foi muito bacana, porque me aproximou das pessoas. Eu queria fazer uma colocação também. Eu concordo, eu acho que assim, que esse momento que a gente viveu lá, os 5, com certeza nós não estaríamos aqui hoje falando sobre confiança, nada disso, se a gente não tivesse feito esse workshop, tá? Eu acho que isso realmente foi necessário mesmo. Se a gente quisesse chegar nesse tipo de patamar, tinha que passar por isso, tinha que ser fora do escritório, tinha que ser no ambiente, porque senão nós ainda estaríamos muito na superficialidade, né? E tratando apenas assim as relações profissionais. É claro que a gente acabou se envolvendo mais, né, com as histórias pessoais das pessoas. Isso foi muito legal. Eu acho que isso eleva, né, a forma como você acaba enxergando beyond, né, assim, através, né, muito mais do que só a pessoa e tudo. Mas eu acho que também foi muito importante, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte, né, eu acho que muitos de vocês devem estar pensando assim, né, mas afinal de contas, e se tem um figo podre na árvore, né? Porque tem, pode ter, né? Às vezes você tem aí uma equipe que tem um figo podre. O fato é que, assim, passado um ano, esse figo podre já teria caído. Então, eu acho que isso também é uma coisa que, porque a gente vive em ambiente corporativo, sempre tem os figos podres, ou sempre tem aquela maçã que está prestes a cair, né? E feito um exercício como esse, é um ventinho na árvore, sabe? Eu acho que, porque assim, sem confiança daí não dá para você desenvolver um bom trabalho mesmo. Eu acho que fica muito difícil, você não consegue ir além. Você sempre vai ter um pé no chão e acaba criando uma situação muito, né? Você fala, putz, com essa pessoa só posso ir até aqui, não posso contar a história toda, não posso... Fica só na espuma do chopp, né? Total, com certeza. Interessante. Quero só contextualizar as pessoas que entraram um pouco depois. E essa equipe passou 2 dias com eu e Edu numa fazenda linda lá em São Paulo, né? Um off-site, 2 dias intensas. Quando eles estão falando de contar as histórias, é uma atividade que a gente faz que se chama a Roda da Vida, que alguns de vocês já passaram também, mas só para contextualizar. Legal. Gui, eu queria pedir para você colocar aquela foto que eu deixei aí surpresa, antes da gente entrar na questão das perguntas. Tem perguntas fantásticas aqui do pessoal que está participando. Eu queria que você colocasse aquela foto só para o time lembrar. Eu fui buscar no nosso material lá a foto que a gente tirou no fechamento do nosso trabalho. Deixa eu ver se relata aquilo que... tá aí, ó. A turma toda, lembra? A Penélope gosta do verde, então por isso que ela falou que o lugar era maravilhoso mesmo. E aí, só para lembrar, o Zé Renato trouxe naquela época para nós, eu tenho até hoje aqui, ó, Zé. Também. Aquela lembrancinha que você trouxe. Ainda bem que foi um
atrás, se fosse hoje com o Covid, eu acho que nem tinha aberto. Já que veio da China, né? Mas vamos lá, pessoal, foi muito legal o bate-papo, todo mundo participou bastante. Agora é o momento de vocês interagirem com a equipe do Zé, e a gente vai abrir esses últimos minutos para as perguntas. Eu sei que tem várias perguntas que foram feitas. Eu tirei foto de algumas perguntas que eu vi aqui no chat, eu não estou acompanhando muito o chat, mas tem algumas perguntas que eu achei fantásticas. Eu queria trazer a primeira da Nátia. Guilherme, você consegue abrir o microfone da Nátia Soares ou é difícil? Nátia, eu vou pedir, você fez uma pergunta aqui sobre quais são as barreiras que eles tiveram que passar no ambiente corporativo, é isso, né? É isso, porque em geral, né, Eduardo, eu tive anos dentro de corporação e tratando de facilitar esse tipo de atividades com as equipes, e José Renato está de parabéns, a equipe também por lograr esse nível que vocês chegaram hoje. É difícil quando você volta para dentro do dia a dia, a rotina tem um poder gigante de te matar, né, nas boas intenções. Então, você está fora, você está num ambiente gostoso, as intenções são as mais elevadas, todo mundo conscientíssimo de que isso tem que acontecer, mas aí na segunda-feira volta para dentro de casa, é o chefe pedindo coisas, todos os relatórios que você precisava entregar e que não entregou durante os 2 dias que você teve fora, né? Então, essa rotina louca acaba matando mesmo as boas intenções. Eu tenho visto, eu acompanhei ao longo dos meus 20 anos de carreira, muitas boas ações de equipes que quando voltam para o dia a dia de casa, terminam não se consolidando. Então, por isso a minha pergunta, né? Quais foram essas barreiras que vocês conseguiram passar, vencer e como para realmente estabelecer o que é que vocês têm hoje depois desse 1 ano, né? Legal. Vou falar um pouquinho o que deu certo, o que deu errado, e o time complementa, por favor. Mas uma coisa que deu muito certo foi a gente ter trazido para a nossa rotina semanal, a gente tem uma reunião semanal de equipe, esse ambiente mais descontraído. Então, a gente tem lá, sim, assuntos, temas, pautas, etc., mas é uma reunião bastante aberta, né? Ela não é rigorosa do ponto de vista de temas, porque acho que cada um tem, dependendo da semana que for, um pouco mais de necessidade de compartilhar com o time ali o que precisa de ajuda, e virou uma reunião, de fato, onde a gente aproveita para não só alinhar e informar, mas também para pedir ajuda e se apoiar aí nos projetos, nas ações, naquilo que precisa resolver. Acho que uma coisa que nós não fizemos bem foi a gente, né, construiu ali uma série de objetivos e metas, né, para serem cumpridos, e a gente perdeu um pouco dessas ações, perdemos um pouco do timing de fazer isso. A Salete depois resgatou isso para a gente trouxe, refez, revisou, viu que tinha cumprido algumas, que faltavam outras, mas a gente não foi tão diligente, assim, tão disciplinado, né, na volta para isso. Mas continuando um pouco do teu raciocínio, também a gente se comprometeu como equipe a servir de exemplo para o restante da organização que não tinha passado por isso, para que a gente pudesse ser, e até a Salete deu o exemplo, né, levando esse mesmo comportamento para as outras áreas, também começar a influenciar a organização como um todo, a forma de se relacionar que a gente estabeleceu lá, para que por isso pudesse ser ampliado para dentro da organização. Então, isso acho que foi também um ponto importante de elevar a responsabilidade. A gente não estava lá para resolver só o nosso problema como time, mas com uma responsabilidade mais ambiciosa, né, de ser um influenciador para toda a organização. Ok, legal. Você poderia dizer, José Renato, que o fato de você como líder também assumir esse compromisso junto com a equipe também foi um elemento crítico para funcionar? Acho que sim, mas aí eu venho também de um lugar que eu já tinha passado por isso, né? Então eu já tinha vivido isso e eles não. Então, de uma certa forma, o meu conforto também era maior, né? Então, o fato de já ter usado a metodologia, de já ter praticado em outra organização antes, me dava mais tranquilidade. Eu sabia onde queria chegar, né? O como a gente está inventando até hoje junto. Mas eu acho que esse conforto, sem dúvida nenhuma, ajudou muito, né? O
o líder aí em qualquer equipe, não tem como, ele tem uma importância grande na maneira como o time vai funcionar. E aí, Nátia, só para finalizar e ajudar a te responder, eu fiz se eu não me engano, mais de 100 equipes já passaram por esse trabalho, eu já passei por esse trabalho com mais de 100 equipes, e eu posso garantir que de todas, apenas uma eu não vi um resultado muito legal a curto, médio e longo prazo. Foi quando exatamente o líder não estava comprado do projeto. O líder não estava comprado da vulnerabilidade, não estava comprado do programa e, de fato, isso se perdeu. Então, o líder tem um papel fundamental, sim. Eu queria aqui, perante essas 150 pessoas que estão aqui com a gente, fazer um agradecimento muito especial a você, Nátia, porque a tua pergunta caiu por coincidência para mim aqui. E se a Long Vision existe hoje é por tua causa. Você foi a pessoa que me deu a oportunidade de testar o primeiro curso de Presentation Skills quando você estava como head de RH da Philip Morris. Lá se vão mais de quase 13, 14 anos. Me lembro daquilo como se fosse hoje. Então, queria fazer um agradecimento especial a você e fico muito feliz de você estar com a gente aqui. Não, sem necessidade, Eduardo, você é um exemplo. Imagina, que é isso. Persistência, perseverança, você e a Penélope. Agradeço o fato de estarmos conectados até o dia de hoje, né? Obrigada. Muito bom. Tem uma segunda pergunta. A Rê, você está administrando as perguntas, a gente tem mais 9 minutinhos aqui. Gui, não sei se você já abriu o microfone da Rê, se a Rê vai trazer. Eu tenho uma outra que eu tirei foto que eu achei legal, que é da Maria Helena Milano. Não sei se a Maria Helena está com a gente ainda, mas legal, está com o teu microfone aberto já. Você quer fazer a pergunta para a equipe, Maria? Sim, a minha questão é sobre características que vocês desenvolveram como líderes a partir da vivência do workshop, até para assegurar esse ambiente que vocês se propuseram a criar dentro da organização. A Maria hoje ela está na área de RH da Electrolux, é isso, né, Maria Helena? Isso mesmo. Eu posso falar, se quiser, rapidinho. Vai lá. Bom, então, eu, na verdade, até falei isso um pouquinho antes da minha fala, mas, assim, depois que a gente fez esse programa, sabe quando você tinha alguma coisa estranha, assim, eu sabia que tinha alguma coisa estranha na minha equipe que não estava indo bem. Mas é aquela coisa, né, que você fala assim, vai deixando passar, o tempo ajusta, né? E na verdade, o tempo não ajusta. O tempo quanto mais passa o tempo, mais o novelo vai crescendo. Então, na verdade, assim, para mim foi um divisor de águas muito importante para eu pegar e falar assim, não, eu preciso parar e eu preciso tratar disso. Ao largo de todas as outras demandas que eu tenho, de entregas e tudo, mas isso é o momento que eu tenho que trazer essa equipe para dentro, para a gente conversar a respeito de nós mesmos, o que nós estamos vivendo. E, assim, foi muito... Assim, eu acho que a gente, como equipe, teve muito mais abertura em embarcar nesse processo que o Zé ofereceu para a gente, né, que através aí da Long Vision e tudo, desse treinamento, do que a minha equipe. Minha equipe ficou no início assim meio, sabe? E só depois de um momento, assim, muito crucial também, que a gente também acabou se valendo de uma consultora externa para nos ajudar a construir isso. Sabe aqueles momentos assim que você não está esperando nada, mas aí de repente vem um insight? E aí a gente, a partir daí, entendeu o papel de todo mundo, como é que essas pessoas se correlacionam, como é que o porquê que as críticas aparecem, que não são pessoais, como é que a gente poderia evoluir como equipe. Eu acho que pelo menos essa é a experiência pessoal que eu tenho em relação à minha equipe que eu posso falar. Sim, eu acho só queria que foi Vai lá, Gi, pode falar. Eu só queria complementar o que você estava falando, Fer, porque realmente o que a gente viveu lá e o que a gente se propôs a fazer desde que a gente saiu de lá, acho que o que existe hoje é muito do nosso compromisso com nós mesmos, de estarmos onde a gente está hoje, e dessa confiança e de continuar alimentando isso, que transcende só o profissional e o dia a dia da área corporativa, né? Então, hoje a gente tem outros tipos de conversa que não são só as profissionais, né? E aí, quando você fala de quais as características do líder, né? A gente levou para dentro das nossas equipes realmente
essa vulnerabilidade, essa confiança. Então, hoje, aquilo que a gente viveu, a gente está conseguindo trazer isso para as nossas equipes e ter as nossas equipes muito mais coesas com a gente nesse mesmo caminho, né? Nesse mesmo objetivo comum de ter a vulnerabilidade aplicada para a equipe toda, a confiança desenvolvida para a equipe toda. Então, acho que isso é uma característica da liderança que a gente conseguiu desenvolver com esse trabalho, é de permear as nossas equipes exatamente com as vivências que a gente teve lá naquele momento e que a gente está buscando até hoje continuar melhorando e trazendo isso a todos os dias nas nossas interações, seja dentro das áreas ou com as outras áreas corporativas também. Maria Helena, acho que para mim um grande aprendizado do processo foi compreender que o meu time são meus pares e não os meus subordinados. E que é essa relação que eu tenho que cultivar. Então, eu fiz com os meus subordinados diretos com que eles compreendessem isso. Acho que essa foi uma mudança importante. De que eles precisavam trabalhar muito bem juntos e confiarem um no outro, porque isso teria um impacto para o time como um todo. Então, acho que para mim essa foi a grande lição. Um segundo, acho que a humanização que a gente teve nesses 2 dias foi crucial para levar para dentro da equipe, porque a gente confia em ser humano, né? Então, do jeito que o ser humano é, do que ele faz, traz a confiança. Então, você levando isso para a sua equipe e abrindo, né, não só aquela ação do dia a dia, o resultado do dia a dia, mas abrindo para sermos mais humanos e ouvirmos mais o dia a dia, os problemas, foi para mim um grande diferencial. Como a gente se abriu ali, dá oportunidade para as pessoas da sua equipe se abrir mais, acho que você ganha mais confiança, conhece mais a pessoa e com isso é natural que haja maior confiança também com a equipe. Sim, tem o tom complementando, acho que como qualquer relacionamento, você faz parte do tom e da qualidade que você quer dar no relacionamento, seja com os seus pares, seja com o seu superior, seja com a sua equipe, né? Então, acho que esse aspecto que o próprio Flaviano comentou, ele é muito importante, porque o pior inimigo que todos nós convivemos dentro de qualquer organização são as rotinas, né? O cenário muda, o vento muda, uma frequência absurda. E a gente precisa realmente entender como que a gente consegue abordar e quando que a gente precisa pedir ajuda, né? Aquela história. Não porque estamos aqui entre a equipe com uma plateia, mas acho que a maior vitória, a maior conquista que nós temos aqui é que realmente a gente atingiu um estágio em que a gente ficou muito mais vulnerável para poder expor o pedido de ajuda, né? Porque nós temos essa realidade dentro do mundo corporativo de competição, de entregas, dificuldades, barreiras, etc. Só que a partir do momento que a gente entendeu que o objetivo é comum, e eu não vou conseguir fazer sozinho, é até mais gostoso hoje conseguir compartilhar e fazer uma entrega dentro de um grupo, seja do seu par, seja com a sua equipe, seja prestigiando o nosso chefe, né? O chefe estando bem, nós estamos bem também, é sempre assim o lema, né? Então, esse é, acho que, uma grande evolução que a gente atingiu. E estamos evoluindo, né? Aquela história. Nunca para. Muito legal. Muito legal. Pessoal, a gente tem 2 minutinhos antes de terminar. Acredite se quiser, são quase 2 horas. E a Penélope tinha uma última pergunta que, Pena, eu acho que a tua pergunta é fantástica. Eu não sei se vai dar tempo de todo mundo responder, mas talvez o Zé Renato, vamos colocar ele aqui no spotlight, talvez o Zé Renato, como líder da equipe aqui, possa responder essa tua pergunta, porque não vai dar para perguntar para todos eles. Se quer fazer a pergunta, eu tenho ela na bala da... Você ou eu faço? Sim, não, eu gostaria que você compartilhasse um conselho para equipes ou líderes que estão querendo construir mais confiança. Se você podia dar um conselho, qual seria? É difícil, né? É um só, mas eu acho que o principal é esse de sentar com o time e construir um projeto de time junto. Eu tenho uma crença enorme, né, na capacidade que times têm de resolver problemas, de melhorar a performance, de atingir resultados extraordinários. Então, não tenho dúvida que, assim, se é para resolver em um conselho,
forme um time, dedique tempo a isso, faça com que esse time de fato entenda qual é o propósito de estar junto para atingir o que você quer de excelência, né? Então, formar time eu acho que é o conselho. Legal, obrigada. Muito bom. Pessoal, eu ia pedir para você cantar, Penélope, mas talvez no Zoom não fique tão bom. Vou deixar para uma próxima oportunidade. Eu gostaria de fazer uma coisa com vocês. A gente está falando de confiança baseada na vulnerabilidade. Então, quero pedir todo mundo ser vulnerável para um segundo. A minha equipe não sabe que eu vou fazer isso, nem o Eduardo. Mas a gente não pode deixar vocês sem ter um sentimento, né, de o que é isso. Então, eu gostaria que todo mundo mostra o que vocês estão usando no pé. Porque todo mundo está arrumado aqui, né? Mas o que você está usando no pé? Então, eu vou primeiro. Eu estou com bota, porque eu estou na fazenda. Chinelo, vamos lá, vamos ver. Vai mostrando. Não estou usando nada. Eu tô... Não só a minha equipe, todo mundo. Um tênis. Eu tô descalço. Um Crocs. Eu tô com o Dockside aqui, ó. Os socks. Muito legal. Muita gente elegante em casa. É isso aí. Os benefícios do confinamento. Imagina se fosse, imagina se tivesse. Esse daí foi bom, hein? Imagina a meia furada, hein? Não ia ter nem como Pessoal, muito obrigado. Zé, Fernanda, Giovana, Flaviana. Obrigado a você. Obrigada a Pedroso. você, Edu. Foi show. Muito obrigado. Obrigada, Beijão em todos vocês. Obrigado por participar, pessoal. Obrigada pra você, gente. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau.